Fala galera, é a Maratona de Histologia do Senhor Biologia, aula todos os dias. Estamos na terceira temporada do estudo da histologia e esta é a terceira aula da terceira temporada. Aqui nós vamos falar sobre a classificação dos tecidos epiteliais de revestimento quanto às camadas de células. Se ele é simples, se ele é pavimentoso e características em cima disso aí. Então, pega a sua caneta, o seu caderno, anote e participe da aula que você não pode perder. Deixa eu apagar esse pedaço aqui, que aqui está escrito tipos de células dos epitélios de revestimento. 4 tipos de células: pavimentosa, cúbica, cilíndrica e de transição. Beleza? Facinho, né? Já saí da frente, já pausou, já anotou, já desenhou. Vamos que vamos. Agora eu vou colocar a classificação quanto a camadas de células. Muito bem. A classificação quanto a camadas de célula. Se é formado por uma só camada. Se é formado, deixa eu melhorar essa seta minha aqui. Se é formado por uma só camada, o nome do tecido epitelial ele é chamado de simples. E aí eu te pergunto, qual seria a função de um tecido formado por uma só camada de célula? É óbvio a resposta para você, não é? A função, promover o quê? A absorção. Então, não esqueça isso, não precisa ficar decorando, é só ir na lógica da coisa. Se eu estou diante de um tecido que vai promover a troca de substâncias, como por exemplo o endotélio, o endotélio ele reveste internamente as artérias e as veias, mas a artéria e veia não acontece troca de substância. Não acontece porque acima do endotélio tem tecido conjuntivo, tem tecido muscular, tem tecido conjuntivo de novo. Então é muita coisa segurando. Mas à medida que a artéria vai se afinando e chega a nível mais fino, tão fino que parece a finura de um cabelo, por isso os vasos sanguíneos são chamados de capilares, lá a única coisa que tem é o tecido endotelial, o endotélio, que é um tecido de revestimento, é tecido epitelial. Com licença, gente, desculpa aí, é o giz. Deixa eu beber uma água, a água ajuda a melhorar. É tecido epitelial de revestimento simples, pavimentoso. Como eu já disse para você. E a função lá nos capilares são as trocas gasosas. O líquido plasmático ele vai atravessar os capilares e vai cair no espaço intersticial, ou seja, entre as células ali. E ele vai atravessar então o endotélio. Lá a função é a absorção, por isso que é formado por uma camada de célula só. Agora, quando ele é formado por quando ele é formado por várias camadas, aí ele é chamado de estratificado. Ele é chamado de estratificado. Qual que seria a função? Aqui embaixo, ó, a função seria proteção. Quem é que teria formado um tecido formado em várias camadas? Por exemplo, eu tenho um tecido que reveste internamente o meu esôfago, um tecido epitelial. Lá a função é proteção, então ele tem que ser formado por várias camadas. E eu tenho um tecido epitelial que reveste internamente o meu estômago, que tem que ter proteção. Que reveste externamente a minha pele, que tem que ter proteção, que reveste externamente o meu pulmão, o meu coração, as minhas vísceras,
que é a pleura, a pleura no pulmão, o pericárdio no coração e o peritônio nas vísceras. Ali eu tenho serosas, que são tecidos epiteliais que têm a função de proteger o meu corpo. Então ali eu tenho um tecido formado por várias camadas de células, uma empilhada sobre a outra, E aí então eu tenho que ter a função ali, portanto, só pode ser proteção. Não vai atravessar substâncias num tecido que é formado por várias camadas de célula. Atenção para isso, não vai. Beleza? Então é esse o ponto, galera. Ó, tecido epitelial de revestimento. Ele vai ser classificado quanto ao tipo de célula e quanto às camadas de células que ele apresentar.